Seniz entra em um hotel e pede a reserva de um quarto. Seniz entrega sua identidade falsa ao recepcionista. Apressada, Seniz se dirige ao quarto em que ficará hospedada. Ao entrar na suíte, Seniz entra em contato com uma agência de viagens e pede o aluguel de um jato particular rumo à Grécia. Seniz pede que a viagem seja agendada para o mais breve possível. Seher se alegra pela boa aparência de Atlas, e Bazak diz que o filho tem sido muito bem cuidado nas últimas horas. Seren se aproxima da sala de estar e observa Seher e Nurten ao lado de Bazak, que mima seu pequeno filho. Nurten diz que o amor pelos netos é diferente do amor por um filho, desejando que Seher possa sentir esse amor algum dia. Seren se abala ao ouvir o comentário de Nurten, e então decide humilhá-la ao perguntar sobre a mesa do jantar da mansão. Nurten diz que recolheu os pratos, já que ninguém decidiu descer para jantar. Seren diz de modo grosseiro que Nurten não deveria ter tomado essa atitude sem sua decisão, deixando Bazak chocada ao destratar sua mãe diante de si. Nurten fica abalada com as grosserias de Seren, e Bazak defende sua mãe ao dizer que ela estava ajudando a cuidar de Atlas. Seren debocha de Bazak e diz que então ela entregue Atlas à governanta para que então ela prepare a mesa. Bazak fica revoltada com o pedido de Seren, mas Seher tenta acalmar os ânimos e propõe que ela mesma arrume a mesa do jantar. Seren contraria a decisão de Seher e insiste que Nurten prepare a mesa do jantar. Atlas estranha a discussão e começa a chorar, e Bazak trata de acalmar o pranto do bebê. Bazak culpa Seren e seu escândalo pelo choro de Atlas. Nurten pede que a filha lhe entregue o bebê, e Bazak diz que irá preparar outra mamadeira enquanto sua mãe cuida de Atlas. Seher pede que Seren se acalme e se sente com ela no sofá, e Seren pede que o bebê se cale por estar lhe incomodando. Nurten sugere que Seren segure Atlas e tente acalmar seu choro. Seren se fragiliza com a sugestão de Nurten, dizendo que não pode acalmar Atlas por não gostar de bebês e por não ter instinto materno. Seher pede que Nurten lhe entregue o bebê para que ela possa tentar acalmá-lo. Seren observa Seher tentando acalmar o bebê, ficando ainda mais transtornada ao recordar-se de seu filho. Seren deixa a sala de estar aos gritos, pedindo que Atlas se cale. Semri se prepara para o show, tentando conter o nervosismo por se apresentar pela primeira vez. Oji pergunta se Semri percebeu o quanto o bar está cheio para assistir ao show delas, e além disso, mostra que a primeira mesa de frente para o palco foi reservada. Oji questiona quem poderia ter reservado a mesa, e Semri diz não saber. Semri e Oji são convocadas para darem início ao show. Do lado de fora do bar, Nedim observa em seu carro um entregador entrar no local com um enorme buquê de flores. Antes do início do show, o entregador entra no bar e deixa as flores próximas ao palco, surpreendendo Semri e Oji. Oji pergunta quem poderia ter enviado as flores, e surpresa, Semri diz não saber. Semri pede que Oji comece a tocar seu violão para que possa cantar. O show no bar começa, e do lado de fora, Nedim não para de pensar em Semri. Enquanto Semri canta no bar, Nedim permanece pensativo dentro de seu carro. Nedim toma uma decisão e sai do automóvel, caminhando em direção ao bar onde Semri está se apresentando. Nedim entra no local e se encanta ao escutar a voz de Semri embalando a melodia de Oji. Semri abre um enorme sorriso ao ver Nedim prestigiando seu show, que por sua vez, fica paralisado em meio ao local com a mesma expressão de felicidade no rosto. Nedim caminha em direção ao palco onde Semri está se apresentando e se senta na mesa que estava reservada bem em frente. Nedim se emociona com o canto de Semri, e eles se recordam ao mesmo tempo da conversa que tiveram na tarde do mesmo dia. Sem estaciona seu carro em frente ao bar onde Semri está se apresentando, e ao descer do veículo, se dirige até a entrada do estabelecimento. Semri canta olhando diretamente para Nedim, que fica tocado com a voz da amada sob a melodia. Sem entra no bar e sorri de felicidade ao ver Semri triunfando em sua apresentação. Nedim demonstra sua emoção para Semri ao ouvi-la cantar. Na entrada do bar, Sem também se emociona ao escutar Semri cantar em sua apresentação. Sem observa Nedim de longe e percebe as flores que estão em frente ao palco, mudando sua expressão automaticamente. Sem se decepciona ao ver que seu primo chegou primeiro ao show, e que ela está cantando diretamente para a direção onde Nedim está sentado. Sem chora ao notar que Semri está contente com a presença de Nedim e pensa em ir embora do bar. Sem deixa o estabelecimento em lágrimas, constatando que Semri nunca deixou de amar Nedim. Semri se deixa levar pelas emoções enquanto canta, e Nedim expressa um enorme sorriso enquanto assiste à apresentação. O show de Semri hoje acaba e elas são aplaudidas pela multidão do bar. Sem entra em seu carro e o liga, tentando engolir as lágrimas da decepção que sentiu ao ver Nedim na plateia do show. Ao terminar de saudar a plateia, Semri pega o cartão das flores e sorri para Nedim, pensando que foi ele quem lhe presenteou. Nedim muda sua expressão ao ver Semri lendo o cartão,
e ela se surpreende ao constatar que na verdade as flores são presente de Sem. Nedim demonstra seu constrangimento pelo momento, enquanto Semri tenta disfarçar as falsas esperanças de que estava recebendo um presente do rapaz. Ozzy dedica uma salva de palmas a Nedim pelo envio do buquê de flores. Incomodado, Nedim diz que as flores não foram um presente seu, enquanto a plateia aplaude o empresário. Ozzy percebe o momento constrangedor envolvendo Semri e Nedim. Ainda furioso com a descoberta sobre Ceniz e seu irmão, Aga rasga algumas fotos de família e as arremessa longe. Aga encara o porta-retrato com a foto de seu irmão, Sem e Nedim, enquanto seguram um amuleto religioso em mãos, recordando de que foi um presente de seu irmão. Aga diz que a hombridade não é definida por meio do amuleto, e em seguida, o rompe em fúria com suas mãos. Aga bate o porta-retrato contra a mesa de seu escritório, e em seguida, começa a sentir algumas dores no peito. Aga tira de seu dedo um importante anel, e logo, caminha em direção a uma foto pendurada na parede de seu escritório, na qual está com seu irmão. Aga joga o anel no chão e o pisoteia enquanto encara a foto. Aga diz em frente ao retrato que a mão de seu irmão que o sustentava não era sincera. Aga questiona como seu irmão teve coragem de traí-lo com Ceniz. Aga pergunta se seu irmão sabia o que eram valores e irmandade quando resolveu traí-lo, acusando de tê-lo tirado o pouco que lhe restava. Aga diz que agora não tem nada em que possa se agarrar. Furioso, Aga desfere um soco contra a foto pendurada na parede, quebrando o vidro que a sustentava no porta-retrato. Aga diz a si mesmo que se afasta de todos aqueles em quem não pode confiar. No dia seguinte, Sem encontra Semri fora da mansão e lhe dá um bom dia com entonação seca. Semri agradece a Sem pelas flores, e ele é ríspido ao dizer que as flores estavam bonitas ao lado de Nedim. Semri se surpreende ao saber que Sem foi ao seu show, e ele demonstra sua decepção ao dizer que ao tentar surpreendê-la, recebeu uma surpresa maior ao ver Semri dedicando uma canção a Nedim. Sem diz que quanto mais Semri se desgasta, mais o sofrimento piora. Sem diz que precisa ir a uma reunião e se despede de Semri. Bazak encontra a doutora Oya em seu carro, e a jovem diz que não pode demorar, pois precisa cuidar de Atlas. Oya pergunta se Bazak conseguiu se adaptar à mansão, e a jovem diz que o local está pior desde o dia em que se foi pela última vez. Bazak alega que está rodeada de psicopatas em estado de nervos, e que Atlas sentiu a péssima energia do lugar. Bazak diz que no passado preferiu se afastar e ir estudar longe da mansão, mas que agora terá que se acostumar ao lar caótico dos Karasai para dar conforto a Atlas. Oya promete que Bazak conseguirá se acostumar e que irá estar com ela durante o processo de adaptação, pedindo que ela chame sempre que precisar. A médica recorda, no entanto, que a estadia de Bazak na mansão trará consequências. Bazak diz que sabe que Oya lhe esconde informações, mas que não irá pressioná-la por ter lhe dado um filho. Bazak diz que irá colaborar com tudo o que Oya lhe pedir, e a médica se mostra satisfeita com a parceria formada entre ambas. Oya diz que pedirá que Bazak faça algo importante. Aga chega à empresa acompanhado de Sem e Dama. Dama diz a Sem que não conseguiu localizar Ceniz, e que Aga se desfez de todos os pertences pessoais da ruiva em um rompante de ira. Sem diz que também não conseguiu localizar Ceniz, apesar de muito tentar, e Aga escuta a conversa dos filhos sobre a mãe deles. Sem acha que Ceniz está tramando algo, e Dama defende sua mãe ao dizer que Aga está se portando de forma desequilibrada. Aga pede que os filhos lhe acompanhem. Aga é informado pela secretaria que seu advogado o espera na sala de reuniões. Ao entrar no cômodo, Aga questiona ao advogado se os documentos estão prontos, e o profissional diz que assim que Aga assinar os papéis, as ações da empresa serão igualmente distribuídas entre Sem e Dama. Dama e Sem ficam surpresos com a decisão de Aga. Aga pega a pasta das mãos do advogado e assina os documentos, deixando seus filhos atonitos. Aga pede que seus filhos assinem os documentos, e mesmo chocados, eles obedecem à decisão de seu pai. O escrivão presente valida os documentos assinados por Aga e seus filhos, e o advogado diz ao milionário que não há mais nada a ser feito. Aga e seus filhos ficam a sós na sala de reuniões, e o milionário pede que seus filhos se sentem. Dama questiona a urgência pela qual Aga fez com que ela e Sem assinassem os documentos, e o milionário diz que não quer ter mais um centavo que venha da empresa. Aga diz que tudo pode acontecer, e que talvez no dia seguinte ele possa morrer, mas que quer que seus filhos tenham um futuro confortável. Dama fica confusa com as palavras de Aga, mas o milionário diz que os filhos precisam aprender muitas coisas na vida ainda. Aga utiliza metáforas para falar sobre a traição que sofreu de seu irmão quando ainda era vivo, e seus filhos não entendem aonde o pai quer chegar com o assunto. Aga pede que seus filhos se mantenham fortes e seguros, se apoiando como bons irmãos e sem trair um ao outro. Aga diz que Sem e Dama não tem mais ninguém na vida a não ser um ao outro.
Nedim entra no escritório e Aga pede que o sobrinho se sente. Cenis tenta sair despercebida do hotel onde está hospedada. Ao chegar na recepção, Cenis paga sua hospedagem e se dirige a seu carro. Cenis tenta deixar apressadamente o local, mas ao tentar ligar o carro, ela percebe que há problemas no veículo. Cenis sai do automóvel e retorna correndo à recepção do hotel, pedindo um telefone para ligar a um mecânico. O recepcionista do hotel informa que os telefones estão restringidos no local. O recepcionista recebe uma ligação e deixa o local. Aga informa aos filhos e ao sobrinho que faz muito tempo que tomou uma decisão, mas que somente agora criou coragem para executá-la. Aga diz que está fora da empresa e que Dama e Sen a partir de agora lhe representam na empresa. Nedim questiona o fato de Dama possuir ações na empresa, e ela rebate ao questionar se Nedim é contra sua presença nos negócios da família. Aga interrompe uma possível discussão entre Dama e Nedim, e informa ao sobrinho que as coisas da vida são mutáveis o tempo todo. Aga diz que dividiu suas ações de forma igualitária entre seus dois filhos e que não possui muito tempo para pensar. Aga diz que acionará o conselho da empresa para comunicar sua decisão. Sen recebe uma mensagem em seu celular, e ao abri-la, é alertado que Cenis está tentando entrar em contato. Sen tenta disfarçar diante de seu pai após receber a mensagem. Aga pede que os filhos e Nedim não esqueçam que agora estão no mesmo bar. Cenis esbraveja com o agente da locadora de veículos sobre as falhas apresentadas no automóvel, e o profissional pede a localização da ruiva para que possa lhe enviar outro carro. Aga pede que seus filhos e Nedim não tentem passar um por cima do outro nas decisões, muito menos que busquem brigas que afetem as relações familiares e de negócios. Aga recebe uma ligação, e depois de atendê-la, decide encerrar a reunião de forma abrupta. Aga deixa a sala de reuniões, e em seguida, Sen pede que Dama o acompanhe em seu escritório. Sen e Dama entram no local, e logo depois, ele entra em contato com o agente da locadora de veículos. Sen pergunta se Cenis entrou em contato com o profissional, e ele confirma. Entretanto, o homem diz que assim que Sen saiu do estabelecimento, outro homem apareceu e lhe ameaçou, ordenando que informasse a ele caso Cenis desse algum sinal de vida. Sen pede a localização atual de Cenis, e em seguida, anota o endereço em um papel. Dama questiona Sen o que está acontecendo, e o rapaz diz que provavelmente Aga encontrou Cenis, e que por isso decidiu encerrar a reunião de repente. Dama teme o que Aga pode fazer com Cenis, e Sen sugere que eles encontrem a mãe antes que Aga chegue ao hotel. Dama e Sen procuram o endereço do hotel via internet, e em seguida, Sen liga para o local. Sen pergunta ao recepcionista sobre Cenis ao usar seu nome falso, mas o recepcionista informa que Cenis acabou de deixar o hotel. Dama pergunta quem é a mulher por quem Sen acabou de perguntar por telefone, entrando em colapso por não estar a par dos últimos passos de seus pais e de seu irmão. Sen revela que Cenis está usando uma identidade falsa, e logo, sugere que ele e Dama procurem por Cenis a fim de evitar uma tragédia. Sen e Dama deixam a empresa de forma apressada e Nedim percebe a movimentação suspeita dos primos. Nedim liga para Aga. No carro, Aga recusa a ligação de Nedim, que por sua vez, decide ligar para o chefe de segurança de seu tio. O segurança atende a ligação e a repassa para Aga. Aga abre o vidro do carro e arremessa o celular de seu segurança pela janela. Nedim fica inquieto pela resistência de Aga em atendê-lo. Em seu quarto na mansão, Seren se maquia e reflete sobre as armações que cometeu contra Cenis nos últimos dias. Seren vibra por ter conseguido destruir Cenis. Dama diz a Sen que não entende a perseguição que Aga está fazendo com Cenis, e Sen promete que eles em breve saberão os detalhes do ocorrido. Nurten tenta acalmar Atlas em seus braços, e nesse momento, Seren surge e reclama do choro do bebê novamente. Nurten diz que não consegue fazer com que o bebê se acalme, e Seren pergunta sobre o paradeiro de Bazak, questionando por que ela o deixou sozinho. Nurten diz que Bazak precisou sair, mas que prometeu que voltaria logo. Seren ordena que Nurten faça alguma coisa para acalmar o bebê, pois caso contrário, ficará louca com um choro incessante que ecoa pela mansão. Nurten entrega o bebê nos braços de Seren e pede que ela tente acalmá-lo. Seren fica impactada ao ter Atlas em seus braços, que acaba se tranquilizando ao estar nos braços de sua verdadeira mãe. Seren fica abalada ao ver a calmaria de Atlas e o devolve para os braços de Nurten, alegando que se trata de uma coincidência. Atlas volta a chorar ao estar nos braços de Nurten, que pede que Seren fique com o bebê para acalmá-lo. Seren se alegra ao ter Atlas novamente em seus braços, questionando se o bebê realmente gosta de estar em seus braços. Atlas sorri para Seren, que fica feliz com a reação positiva da criança. Seren dá carinho ao bebê, que sorri ao lhe encarar. Do lado de fora do hotel, Cenis vê os homens de Aga se aproximarem e decide sair correndo. Aga grita por Cenis,
ordenando que seus homens o esperem enquanto ele vai atrás da esposa. Senis corre em direção às escadas do terraço do hotel, subindo rapidamente enquanto Aga a persegue. Ao chegarem ao topo do hotel, Aga encurrala a ruiva, que fica sob a beira de cair dali. Aga diz a Senis que está é sua hora de falar, e a ruiva tenta se defender alegando que a confissão de Nedim é uma mentira. Aga diz não estar interessado em saber sua versão, avançando pouco a pouco sob Senis, que tenta recuar. Aga diz que Senis foi responsável por lhe desonrar, e ela jura aos prantos que jamais o enganou. Aga questiona se Senis impediu a recuperação de Nedim para evitar que ele revelasse o que sabia sobre o caso de seu pai com a tia. Aga caminha em passos lentos em direção a Senis, que continua recuando. Aga garante que Senis não irá embora até que a esposa lhe diga a verdade. Aga questiona Senis se é o verdadeiro pai de Sen e Dama. Sen e Dama chegam apressadamente ao hotel, entrando em estado de choque ao ver Senis à beira de cair do prédio. Dama e Sen correm em direção às escadas do terraço. Senis se ofende com a pergunta de Aga, dizendo que este é o fim para ela. Aga diz que ele e Senis estão realmente no fim do caminho, garantindo a ela que suas contas com a esposa se resolverão onde eles estão. Aga ordena que Senis responda sua pergunta, questionando mais uma vez quem é o pai de Sen e de Dama. Senis questiona o que Aga tenta ganhar com esta atitude, afirmando que se sente machucada com a pergunta. Senis se vitimiza diante de Aga, que pouco dá atenção para suas palavras. Aga indaga mais uma vez quem é o pai de Sen e de Dama, e Senis diz que não fez nada mal, acusando seu falecido cunhado de tê-la seduzido. Dama e Sen correm desesperados pelas escadas do terraço, gritando por Aga e Senis. Senis diz que não fez nada de mal, e ao tentar acusá-lo de algo, a ruiva escorrega no parapeito e cai do prédio. E nesse momento, Sen e Dama terminam de subir ao topo do prédio. Sen e Dama entram em pânico ao ver Senis cair do topo do hotel. O barulho do corpo de Senis se chocando contra o chão assusta Sen e Dama. Dama grita por Senis e Sen fica paralisado com a cena que acaba de ver. Aga encara o corpo de Senis, que está caído sob o chão e envolto em uma poça de sangue.